Potenciação. A potenciação é uma operação ligada à ideia de multiplicar, multiplicar fatores iguais. Por exemplo, aqui, nessa multiplicação, o 2 está se repetindo 4 vezes. Então, nós podemos escrever isso através da potenciação da seguinte maneira: 2 elevado à quarta potência. Então, o número que está se repetindo, a gente escreve grande aqui, 2. Ele é chamado de base, aqui, E a quantidade de vezes que ele está se repetindo, a gente põe pequenininho em cima e é chamado de expoente. O resultado dessa multiplicação, dessa potenciação, a gente chama de potência. Como nós calculamos? Normalmente, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, 5 elevado à terceira potência. Como é que eu faço isso? Eu analiso quem é minha base? O 5. Quantas vezes ele está sendo multiplicado? 3 vezes. Então, fica 5 vezes 5 vezes 5. Isso é quanto? Vamos descobrir a potência. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tudo bem? Da mesma forma, se eu tiver aqui, 7 vezes 7, eu posso escrever isso na forma de potência. Como é que fica? Eu analiso. Qual é o número que está se repetindo? É o 7, então ele vai ser a minha base, 7. Quantas vezes ele está se repetindo? 2, então o 2 é o meu expoente. Quanto que é 7 elevado à segunda potência? 7 vezes 7, que é 49. Esse resultado é a minha potência. Tudo bem? Agora vamos ver como é que nós lemos uma potência. Para fazermos a leitura de uma potência, temos que ficar atentos ao expoente. Observe alguns exemplos. Então, aqui fica 5 elevado a 0. 2 elevado à primeira potência. O 1 nós lemos primeira potência. 7 elevado à quarta potência. 8 elevado à décima potência. Podem observar que a base é lida normalmente. 5, 2, 7, 8. Agora, o expoente a gente lê como número ordinal, né? Pela ordem. Primeira potência, quarta potência, décima potência. Então, se nós fizermos, por exemplo, 3 com expoente 5, nós lemos 3 elevado à quinta potência, ou 3 elevado à sétima potência, 3 elevado à sexta potência, e assim vai. A base lemos normalmente e o expoente como número ordinal. Tudo bem? Então, agora nós vamos dar alguns exemplos. Primeiro, antes de começar os exemplos, tem algumas observações importantes que nós devemos saber. A primeira delas é que qualquer número elevado a 0 é sempre 1, desde que esse número seja diferente de 0, tá? Então, por exemplo, 43 elevado a 0, 1. 20 elevado a 0, 1. Coração elevado a 0, 1. Qualquer coisa elevado a 0, 1. Então, elevado a 0 é 1, tudo bem? E se for elevado a 1, aí vai ser o próprio número. Então, aqui, a carinha elevada a 1 é a própria carinha. Exemplo, 78 elevado a 1 é 78. 20 elevado a 1, 20. E assim vai. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. A terceira observação é quando a base for 10. Se a base for 10, a quantidade de zeros da potência é a mesma que o número do expoente. Então, aqui o expoente é 4, temos 4 zeros na resposta. Por quê? Vamos ver aqui nos primeiros, 10 elevado à segunda potência é 10 vezes 10, 2 vezes, que vai dar 100. 10 elevado à terceira potência é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, aqui, 1000, tem 3 zeros, o expoente é 3. Aqui, 2 zeros, 100, 2 zeros. Então, quando a base for 10, o número que estiver no expoente vai ser a quantidade de zeros, tá bom? Então, vamos aos nossos exemplos. Primeiro,
3 elevado à quarta potência. Isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes, porque o expoente é 4. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Então, aqui, 3 elevado à quarta potência é 81. 6 elevado à terceira potência. Quem que se repete? É o 6. Quantas vezes? 3. Então, fica 1, 2, 3. Uma multiplicação, tá? Nunca vocês vão fazer 6 vezes 3. Nunca. É sempre o 6 que vai se multiplicar 3 vezes. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, se não sabe de cabeça, faz a continha. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Então, 6 elevado à terceira potência é 216. Aqui, 1,5 elevado à segunda potência. Quem é minha base? 1,5. Quantas vezes eu vou repeti-la? 2, o expoente que me diz. 1,5 vezes 1,5, vamos às contas. Multiplicação com decimais, ignora a vírgula. No final, nós contaremos as casas decimais, né? Tem uma aqui e uma aqui, então na resposta vão ter que ser 2 casas decimais. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Coloco o 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Aí soma. 5, 12, vai 1, 2. 2 casas decimais, ó. Então, na resposta vão ter 2 casas decimais. 2. 2,25. Então, 1,5 elevado à segunda potência é 2,25. 7 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Não precisa nem pensar. 1. 4,2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é sempre o próprio número. Então, a gente vem aqui e coloca 4,2. 10 elevado a 3, então vai ser o 1 com 3 zeros, 1000. Já fizemos ali em cima. Tudo bem? Agora, 2 observações importantes com o expoente 2 e depois nós vamos ver com o expoente 3. Por que é importante? Porque são as mais utilizadas. Normalmente, quando a gente tem o expoente 2, como aqui, a gente também pode ler como quadrado. Aqui, normalmente, a gente leria 5 elevado à segunda potência, 7 elevado à segunda potência. Mas, toda vez que o expoente for 2, a gente também pode ler, ó, 5 elevado ao quadrado. Aqui, ó, 7 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, toda vez que for quadrado, é porque o expoente é 2. Por que chama quadrado? Porque quando o expoente é 2, geometricamente representa um quadrado. Por quê? Porque no quadrado, para achar a área, nós não multiplicamos lado vezes lado. E no quadrado, os lados não são iguais. Então, aqui, quando eu multiplico 5 vezes 5... 5 vezes 5 não é 5 ao quadrado? E isso aqui me dá a área desse quadrado, que é 5 vezes 5, que é 25. Quando eu resolvo 5 ao quadrado, vai me dar 25. E a representação dele é um quadrado. Então, quando o expoente é 2, a gente chama de quadrado, porque geometricamente ele forma um quadrado. 7 ao quadrado forma um quadrado de lado 7 com 7, que quando nós multiplicamos 7 vezes 7, vai dar um total de 49 quadrados. 49 quadradinhos, certo? O mesmo acontece com o expoente 3, só que aí não forma quadrado, forma cubo, porque aí a gente tem o volume.
Temos 2 vezes 2 vezes 2. Multiplica as 3 dimensões e aí forma um cubo. Então, quando o expoente é 3, além de poder ler 2 elevado à terceira potência, a gente pode ler 2 ao cubo, 4 ao cubo, que aqui é um cubo de lado, 4, 4, 4, que quando multiplicamos, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Dentro desse cubinho tem 64 cubinhos desse tamanho. Tudo bem? Então, na potência, resumindo a potência, o que nós temos? Nós temos que uma base, que é quem se repete, um expoente, que é quantas vezes vai se repetir, e aí nós multiplicamos essa repetição da base. O resultado é chamado de potência. Se o expoente for 2, é chamado quadrado. Se o expoente for 3, é chamado cubo. Lembrando que na potência a gente sempre multiplica, nós não somamos. E também não pode multiplicar 3 vezes 2 aqui, não pode. É o 3 que se repete 2 vezes, tá?